Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Restauração de casamento após o divórcio. Em primeiro lugar, toda honra e glória ao meu Deus que tudo pode. Meu nome é Lourdes Aparecida Viana, moro em Indaiatuba, interior de São Paulo. Em um casamento de 30 anos, com 4 filhos, 3 meninas e um menino. Filhos lindos, tudo que pedi ao Senhor, uma família abençoada. Mas no ano de 2014, depois de uma discussão com um primo de meu marido, as coisas saíram do meu controle. A família dele toda ficou contra mim, me culpando da briga. Meu marido ficou a favor do primo e contra mim, passando a dar ouvido aos parentes dele, mesmo sabendo que a culpa não era minha. Começou a me xingar, me repudiar e todos os dias que se passavam dizia que eu e nossas filhas eram um inferno na vida dele. Xingava até as minhas filhas, que estava cansado da gente e que era para mim procurar o divórcio. Passou a me humilhar, distanciou-se de mim, começou a reclamar de tudo. Eu ouvia as afrontas calada, pois meu caçulinha tinha apenas 8 aninhos. Não queria que ele sofresse com tantas brigas. Meu marido havia há pouco feito um transplante de medula óssea, mas mesmo assim me rejeitava cada vez mais. Eu, como esposa, continuei a cuidar dele, dos filhos, da casa e trabalhando fora. Pedi a Deus todos os dias força para continuar. Passei a só confiar no Senhor, pois metade do dia passava no trabalho, quando em casa meu marido achava um jeito de brigar, reclamar e xingar. Aquilo me aborrecia muito, pois era de inferno que xingava a gente, eu e as meninas. Pensando em meu filhinho de 8 aninhos, resolvi buscar ajuda psicológica, onde a médica com toda atenção me ajudava com palavras que me motivavam a seguir. Então, se passando os anos, mas estava ficando cada vez mais ofendida com as amargas palavras do meu marido, que não queria mais saber de mim. Sem sabedoria o suficiente, fui atrás do divórcio, arrumei uma advogada e dei entrada no divórcio, como ele mandou fiz. Cansada de ouvir a palavra inferno, pois sou filha de Deus. Não fui sábia o bastante para pedir direção de Deus sobre o divórcio. Achei que tudo se resolveria com a separação. Engano meu. Em julho de 2018, assinamos o divórcio. Mesmo frequentando uma igreja evangélica, não buscamos ajuda, outro erro nosso. Meu marido, alegando que não tinha condições de pagar o aluguel, ficou morando na nossa casa. Eu ainda com dó dele concordei. Ele dormia em um quarto e eu no outro. Fazíamos tudo juntos como amigos. Cuidava dele como sempre fiz, porém divorciados. Assim, passaram-se um ano e em 2019 ele foi morar com a nossa filha casada em uma cidade vizinha. Mas só ficou lá 6 meses, pois não deu certo. Brigou com ela também e novamente pediu para morar em nossa casa. De novo e mais uma vez deixei. E continuou do mesmo jeito, reclamava, xingava e me ofendia. Até que um dia ele disse que queria ir morar e trabalhar em Juiz de Fora, Minas Gerais, na casa da mãe e da irmã dele. Eu deixei ir, pois estávamos divorciados e se era para o bem dele, que fosse. Mas eu ainda o amava muito, mesmo ele agindo com desprezo ao meu respeito. Em dezembro de 2019, ele foi passar o Natal com a mãe dele e arrumar um emprego nesta cidade. Quando voltou em janeiro, disse que iria trabalhar lá e eu disse tudo bem. Porém, ele estava conversando com uma ex-namorada da época de adolescente por mensagens. Eu saía para trabalhar às 13 horas
e voltava só às 22h30, e ele ficava conversando com ela enquanto eu trabalhava. Um dia, eu perguntei para ele com quem ele trocava tantas mensagens. Ele me negava. E eu dizia a ele que enquanto ele estivesse morando na nossa casa, que ele me devia respeito, mesmo separados, mas não adiantava falar nada. Ele sempre respondia que eu não mandava nele. Um dia, me levando para o trabalho, eu perguntei de novo com quem ele falava. Ele me disse a verdade. Disse que era a ex-namorada da época de adolescente e que ela estava viúva e ele estava tendo contato com ela já fazia tempo, uns 2 anos atrás, mesmo antes da gente se divorciar. Nossa, meu mundo caiu em cima de mim. Me senti traída, magoada, ofendida e falei para ele ir embora, já que não me respeitava. Ele aproveitou que eu estava no trabalho e arrumou as malas e foi mesmo embora. Isso quase no final do mês de janeiro. Quando cheguei em casa e vi que ele tinha ido mesmo, chorei e chorei muito. Mandava mensagens para ele todos os dias e ele só me repudiava e me ofendia. Pedi para ele voltar, me humilhei, implorei e nada. Ele dizia que não me amava mais, que amava outra. Meu Deus, como sofria! Ele dizia que nunca mais iria voltar, que era para mim seguir a minha vida, que era para mim ir arrumar outra e ser feliz, que ele já estava vivendo a vida dele. Eu chorava muito. Minhas filhas e meu filho ficaram muito preocupados comigo e começaram a odiar o pai. Então, um dia comecei a procurar no Facebook sobre restauração de casamentos. Assisti vários canais e comecei a segui-los todos os dias. Fazia tudo o que ensinavam. Fazia campanhas, orações de madrugada, meia-noite, cartas para Deus, tudo, jejuns e jejuns um atrás do outro. Cheguei a emagrecer muito, não dormia mais, só chorava e clamava a Deus todos os dias para que meu marido voltasse para mim. Mas nada, ele até me bloquear. Uma noite, procurando mais sobre restauração de casamento, encontrei um testemunho de restauração do Ministério Atalaia de Deus. Então, anotei o telefone e na manhã seguinte entrei em contato pelo WhatsApp, aonde mandei mensagem e logo em seguida a Cleia me respondeu. Eu mandei um pequeno relato de tudo o que estava acontecendo e pedi ajuda ao pastor Henrique Lino. A Cleia foi muito atenciosa comigo e me fez umas perguntas e me falou que tinha que assistir os 10 vídeos do pastor Henrique Lino sobre restauração de casamento. No mesmo dia, comecei a assistir. Quando terminei, avisei a Cleia e prontamente me ouviu e anotou meu telefone e disse que o pastor ligaria para mim. Fiquei atentamente esperando o telefonema do pastor Henrique Lino. 2 dias depois, o pastor me ligou. Me perguntou se era meu primeiro casamento e do meu marido e se eu queria lutar pela restauração. Disse que sim, que queria ajuda e aconselhamento do pastor Henrique Lino e do Ministério Atalaia de Deus. Então, o pastor Henrique Lino, com toda atenção, falou que iria me acompanhar nesta luta. No mês de maio de 2020, o pastor Henrique Lino e seu Ministério Atalaia de Deus prontamente entraram comigo no deserto para a minha restauração. Toda semana, o pastor me ligava para me aconselhar e saber como estava. Dizia que eu tinha que continuar sem contato com meu marido e me ensinou como fazer a oração da entrega do meu marido aos cuidados de Deus. Uma oração onde eu falasse a Deus tudo sobre meu marido, do dia em que nos conhecemos, nosso namoro, nosso casamento, nossos filhos, tudo o que vivemos até o dia da separação. Assim fiz, e daquele dia em diante que deixasse Deus cuidar, que eu não deveria orar mais por ele, e sim pela minha vida,
pelas vidas de meus filhos que confiasse a Deus. Continuei lendo a palavra de Deus, buscando cada dia aprender mais sobre a verdade, ouvindo os cultos e as lives do pastor Henrique Lino. Então, meu coração se encheu de esperanças e alegrias. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo e firme. Salmo 51, 10. O pastor Henrique Lino disse que eu precisava obedecer a Deus, pois Deus logo iria restaurar meu casamento. Fiquei tão feliz, agradecia todos os dias por ter encontrado o Ministério Atalaia de Deus e agradecia a Deus pela vida do pastor Henrique Lino, que se preocupa em levar a verdadeira palavra de Deus e expor a verdade sobre o divórcio, pois aprendi na palavra que só há um casamento. Eu perguntei ao pastor Henrique Lino que queria fazer parte de seu rebanho, ser uma das suas ovelhas, que gostaria tanto de devolver o meu dízimo. Cada dia eu me sentia mais firme e fiel ao meu Senhor Jesus, pois não estava só. Agora tinha encontrado um ministério ao qual estava me ajudando na verdade. Não estava sozinha no deserto. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 3 e 4. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Minha alma já se acalmava dentro de mim. Não orava pelo meu marido, mas clamava ao Senhor pela minha vida e para o Senhor me transformar por completa, pois sou dependente somente dele, o Senhor. Toda vez que o pastor Henrique Lino me ligava, ele dizia que meu casamento seria restaurado. Eu confiei e acreditei que Jesus estava cuidando de tudo. No mês de setembro de 2020, meu marido começou a mandar mensagens para nossa filha, a mais nova, pois as outras não queriam saber do pai, estavam muito magoadas com ele. Eu falava tudo o que se passava com o pastor Henrique Lino e sabiamente me orientava e aconselhava. Dizia que não era para mim entrar em contato com meu marido, que deixasse Deus cuidar, e assim fazia. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque que alguém vê, como esperará? Romanos capítulo 8, versículo 24. Cada dia Deus me fortalecia nesse deserto. Não foi fácil, mas confiei no trabalhar de Deus e no meu pastor Henrique Lino. Uma amiga me mandou uma mensagem numa noite dizendo que meu marido havia falado com o esposo dela, que se eu aceitava ele de volta, porque ele queria voltar. Entrei em contato com o pastor e lhe contei, e ele disse que não era para aceitar ainda, pois só aceitaria se o meu marido marcasse um encontro particular dizendo que estava arrependido de verdade. Então, eu falei para minha amiga que avisasse meu marido para vir pessoalmente no encontro para conversar comigo. Deus é fiel. No dia 23 de setembro de 2020, meu marido veio ao encontro, me pediu perdão e disse que estava arrependido por ter deixado a família dele. Meu coração transbordou de felicidades. Aí eu falei tudo que o pastor Henrique Lino tinha me aconselhado. No dia 28, quando o pastor me ligou, contei a ele tudo o que conversamos no encontro. Então, o pastor Henrique Lino falou que eu poderia sim deixar meu marido a voltar para casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Salmos 91, 11 e 12. Pastor me falou que continuaria a me ligar toda semana para saber como estaríamos indo e que Deus estará sempre com nós.
Sou grandemente agradecida por tudo que o Ministério Atalaia de Deus e o pastor Henrique Lino fez por mim e por todos os que pedem ajuda pela restauração de casamentos, pois como meu casamento foi restaurado após o divórcio, outros também serão. Temos que confiar e saber a verdade na palavra. Meu marido voltou para casa no dia 2 de outubro de 2020. A família é projeto de Deus. Agora sou uma das ovelhas desse aprisco, o Ministério Atalaia de Deus. Deus abençoe todos desse ministério, pois sei que estavam orando por mim. Deus abençoe pastor Henrique Lino, que o Senhor lhe dê muita saúde para continuar cuidando de suas ovelhas e auxiliando na restauração de casamento. Grata ao meu pastor Henrique Lino. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.